A Bíblia diz em Judas, nos versículos de 1 a 25. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Bom, esse Judas é o irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Nós estudamos quem eram os irmãos de Jesus. E entre os irmãos de Jesus havia Judas e Tiago. Tiago que escreveu a carta, né, de Tiago, que a gente estudou e tem vídeo no canal. E hoje nós vamos estudar sobre Judas, irmão de Jesus. Acredita-se que eles se converteram após a ressurreição de Jesus. Quando eu trabalhei Tiago com vocês, eu falei sobre isso. Por que a gente fala assim? Porque quando Jesus estava pregando, evangelizando, fazendo seu ministério, a Bíblia diz que os irmãos não criam nele, né? Então, se está dito que não criam nele, e agora tanto Tiago quanto Judas escrevem, é porque eles se converteram depois. Então, qual é o marco? A ressurreição de Cristo. Então, após Jesus ressuscitar, eles passaram a crer que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. E Tiago se tornou um líder, a gente já viu isso. E agora tu vai ver que Judas se converteu mesmo, tipo, bem crente. E ele diz, olha que lindo, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então ele se apresenta para deixar bem claro de que Judas que nós estamos falando, né? Porque Judas era um nome um tanto quanto comum. E eu até pesquisei o que quer dizer Judas, louvor a Deus, né? Ou que louva a Deus. Então, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, ele está escrevendo aos amados, aos cristãos, aos irmãos em Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então, essa é a saudação de Judas. Misericórdia, paz e amor. Qual é a data da escrita mais provável da carta de Judas? Mais ou menos 60 depois de Cristo. E é muito parecida com a segunda carta de Pedro. E nós sabemos que Pedro era muito amigo de Jesus, ao ponto de Jesus se hospedar na casa de Pedro. Então, por extensão, amigo de Tiago e amigo de Judas, né? E essa carta de Judas e a segunda carta de Pedro são muito semelhantes e têm uma data muito parecida. Então, não se sabe muito bem se Judas inspirou Pedro a escrever a segunda carta ou Pedro, ao escrever a segunda carta, inspirou Judas, porque as semelhanças são evidentes, tá? 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qual é o objetivo, então, da carta? A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que segue a verdade. Lutar pela fé.
4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vocês notam que esse assunto é muito recorrente? Desde Atos. Pessoas infiltradas na igreja. Falsos mestres. Falsos líderes. Falsos profetas. Falsos pastores. Falsos. Mentirosos. Enganadores. Infiltrados na igreja. Olha como é que ele diz: certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Quando tu percebe, é que nem uma cobra, né? Uma serpente, que ela vai se enroscando, se envolvendo. Quando tu vê, tu já tá enredado. Então, é isso que Judas quer alertar. Ele quer deixar bem claro que essas pessoas são ímpias. Transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, além de serem falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, eles são imorais, libertinos, ímpios, perversos, sujos, impuros, malignos. Porque eles pervertem, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. E sim, a graça não é uma licença para pecar. Ao contrário, a graça é um incentivo, é um estímulo, é uma força para a santidade. Nós não queremos decair da graça. Lembra em Hebreus? Nós não queremos sujar as nossas vestes. É justamente o contrário. A graça é que nos mantém santos e santificados. 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tem um momento da peneira, né? Do filtro. Que tu separa os bodes das ovelhas, o joio do trigo. 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Tu não tá lembrando da carta de 2 Pedro? É muito idêntico, é muito parecido, entendeu? E é uma forma de reiterar, né? Porque a autoridade de Pedro, a autoridade de Judas, de Tiago, de Paulo, de João, esses homens de Deus, isso fortalece a igreja. Quando a pessoa tem uma vida, né? Quando ela tem um testemunho, então ela tá te ensinando a partir daquilo que ela crê, mas acima de tudo daquilo que ela vive. Então é muito semelhante. E nós já vimos, né, quando estudamos a 2ª carta de Pedro, de que anjos não foram poupados. Anjos foram expulsos, castigados, e estão destinados à morte eterna, à perdição, ao inferno, às trevas, com algemas eternas. 7.
Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então aqui está bem claro, né, que as pessoas dizem muitas coisas nos nossos dias, né, a respeito de alguns pecados, como se alguns pecados tivessem deixado de serem pecados. Não. Aqui tu tem uma referência, ó, a práticas contrárias à natureza. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. A criação toda reflete a glória de Deus. Então, quando tu faz algo que é contrário à natureza, tu estás afrontando o próprio Deus. Porque tudo foi criado por Deus com um propósito, com uma finalidade, para a honra e glória de Deus. Então, quando tu perverte, quando tu distorce isso, tu tá ofendendo, desonrando, afrontando o próprio Deus. E isso foi o que aconteceu com Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que se entregaram à imoralidade, à perversidade sexual, né? À impureza, à prostituição, à perversão. E o que aconteceu com elas? Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. 8. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Aqui é interessante tu falar que o céu, né, ele tem diversos tipos de seres, vamos dizer assim, né? Há uma hierarquia celestial. Anjos, arcanjos, serafins, né? E o inferno também tem demônios, principados, potestades, anjos caídos, espíritos imundos, malignos. Também existe isso. Então, o que acontece? Existem pecados que contaminam a carne, e existem pecados que são contra a autoridade e que insultam os gloriosos seres celestiais. Existem tipos de pecados, né? Existem pecados, como a gente viu em João, para a morte. Existem pecados que são injustiças. Existem pecados que tu te arrepende e que tu nunca mais comete. Existem pecados que tu precisa de libertação, de um processo profundo, doloroso, complexo de libertação, porque tu foi muito longe, né? E aqui tá falando sobre seres celestiais. Olha o discernimento, no 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Porque quando tu respeita, tu respeita. Quando tu tem autoridade, tu tem autoridade. A quem honra, honra. Que coisa, né? É muito sério isso aqui que está escrito aqui. Por que eles estavam discutindo a respeito do corpo de Moisés? Porque há uma tradição, uma explicação. Eu já digo assim porque isso aí não é um consenso. E como aqui o nosso objetivo não é entrar em polêmicas, em contendas, em confusões, em questões teológicas. Não, a gente está aqui para ler a Bíblia, para conhecer e cada vez fazer mais a vontade de Deus. Esse é o objetivo do canal, é saber o que a Bíblia diz. E reflexões bíblicas, né? Nós não estamos aqui buscando solucionar questões teológicas. Não, não é isso. Mas eu vou falar para você sobre isso, porque como Moisés, antes
de ser chamado por Deus, vamos dizer assim, ter a revelação, ter o encontro com Deus que aconteceu na sarça, ele viveu como egípcio, né? Foi criado pela filha de Faraó. E tem um episódio naquela, assim, primeira fase da vida de Moisés em que ele comete um homicídio, um assassinato, matando um egípcio. E o que se dizia na lei? Que o assassino, né, ele tinha que ser assassinado, vamos dizer assim, que o sangue daquele ia ser requerido, né, vida por vida, olho por olho, dente por dente, aquela história toda. Então, é baseado nessa, vamos dizer assim, interpretação que o arcanjo Miguel entrou em conflito com o diabo. Porque é como se o diabo estivesse chegando e dizendo, não, mas peraí, ele é assassino, ele é homicida, eu quero o corpo dele. Eu quero, eu tenho direito, né? Porque seria uma forma de cumprir a lei. E nós sabemos que Satanás é legalista, né? Ele chega na presença de Deus e nos acusa com base na lei. Então, isso que se fala. Só que aí o que acontece? Miguel, que era arcanjo, ele responde para Satanás, né, para o diabo, o Senhor repreenda você. E a Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Nós já estudamos e tem vídeo no canal, um vídeo muito importante na série Personagens Bíblicos. É o que eu posso explicar para vocês a respeito deste versículo. Contudo, vou repetir então para ficar bem claro. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Então nós, no nome de Jesus, nós temos autoridade. Nós podemos repreender Satanás, né? Assim como Jesus fez, arreda-te, Satanás, né? Mas os anjos, na hierarquia celestial, entre os seres celestiais, eles respeitam essas autoridades, né? Porque é o que a gente aprende desse texto aqui. Então, o que Miguel fez? Ele disse, o Senhor repreenda você. 10. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Então, isso é o que também a gente viu em Pedro. Os ignorantes, os instáveis, os que deturpam a palavra de Deus. Tu não conhece a Bíblia e tu fica falando... Tu não estuda a palavra de Deus, tu ouve esse ou aquele e tu fica difamando. Tu não entende, tu difama. Tu não compreende, tu te torna irracional. Porque tu tá abrindo mão daquilo que Deus te deu, que é a inteligência, que é o discernimento, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria do alto. E isso corrompe. Porque tu começa a criticar, a murmurar, a difamar, a caluniar, a mentir. Isso é pecado. E isso fere, né? Isso ofende a Deus. Porque os murmuradores não entraram na terra. Aquele que difamou a terra morreu. 11. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. E movidos por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Então, de novo, mais exemplos, né, dos mesmos, assim, assuntos, conteúdos, temas que foram abordados em Pedro, que nós já temos vídeo no canal. 12. Agora vem uma série que é muito importante. Também já temos vídeo, mas vamos revisar. Esses são 12, né? Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se
com você sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então eu li corrido para vocês entenderem. Agora vamos destacar o que eles dizem. Rochas submersas. O que tu interpreta? Rochas submersas. Tu olha a água e quando tu vê, tem uma rocha. Então tu te destrói. Ou tu é destruído, porque está submerso. Tu não consegue te defender. Tu não consegue porque tu não vê. Ela é submersa. Aí fala de festas de fraternidade. Quer dizer, sabe como é que é fazendo piquenique com o inimigo? Tu pensa, né, que tu tá com pessoas de confiança e não. Elas são rochas submersas, são falsas, são disfarçadas, dissimuladas. Que Deus nos guarde, nos livre. São pastores que apacentam a si mesmos, quer dizer, falam de si para si, falam do que pensam, do que querem, né? Não do que a palavra de Deus diz. Pastores que apacentam a si mesmos, nuvens sem águas, nuvens sem água. A gente viu em Provérbios. Isso é frustrante, é decepcionante. Tu espera que venha a chuva, que venha a água e não vem. É falso também, é vazio. Impelidas pelos ventos. Então, tu vê a nuvem, mas ela vai para lá, vai para cá. E nem tem água. Árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Nós sabemos que tu conhece uma árvore pelo fruto. Então, essas aqui não têm frutos. Mesmo no tempo de frutos, né? Então, pessoas que não dão frutos. Tu pensa que é uma árvore, mas ela não é árvore, porque ela não tem fruto. E elas são duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Aí fala das ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Muito forte, né? Tu fica imaginando isso. Pessoas, eu penso assim, não sei, quando tu abrem a boca, quando tu convive com elas, tu tem contato com a maldade, com a malignidade, com a sujeira, com a imundície, né? Elas espumam as suas próprias sujeiras. Estrelas sem rumo, para os quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Então, estrelas que não guiam, que não iluminam, que não tem rumo, perdidas. 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de todas as palavras levianas, que nós devemos pedir perdão, que nós devemos ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós, porque aí se a palavra de Deus habitar em nós, quando a gente abrir a nossa boca, o que a gente vai falar, o que a gente falar vai ser bênção, vai ser para edificação. Do contrário, nós vamos ter que dar conta de todas essas palavras insolentes, de todo o mal que a nossa boca tiver produzido. Então, vamos tratar de nos arrepender, de pedir perdão. Lembra que eu falei quando a gente estudou Eclesiastes? Bota a mão na boca, né? Se tu não consegue ficar com a boca fechada, usa a tua mão mesmo para não falar. 16. Esses tais são,
São murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Nós já estudamos exaustivamente os pecados da língua. Nós temos muitos vídeos, conteúdos, versículos, capítulos, livros sobre isso. Porque sim, se tu consegue refrear a tua língua, tu é perfeito. Tu é abençoado. Porque assim, ó, é muita coisa que envolve as palavras. Não é só a mentira, ó. Aqui é a arrogância. A boca vive falando arrogância, adulando, lisonjeando, seduzindo. São muitas coisas. Eu até falei para vocês, é uma lista gigantesca de pecados, né? A murmuração, tudo que vem da boca. Então, por que Jesus disse a boca fala do que o coração está cheio? Então, se há adultério, se há prostituição, se há mentira, se há roubo, se há avareza, se há feitiçaria, tudo que tu imagina de pecado no teu coração é o que vai sair pela tua boca. A linguagem vulgar, a linguagem obscena, a linguagem mentirosa, maledicente, a murmuração, ó, é adular. O que é adular? É tu bajular, é tu fingir, tu enganar. 17. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. Então, sim, haverá muito escárnio, muito deboche, muita zombaria. E a gente tem visto, né? Não tem respeito, não honram. Não há nada sagrado, nada importante. E ó, nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, no último tempo, paixões, sempre essa história das paixões, quer dizer, a pessoa é movida pelos seus desejos, pelas suas vontades. 19. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. Então, essa pessoa que zomba, essa pessoa que mente, essa pessoa que engana, essa pessoa que segue a sua carne, a sua natureza humana, ela não está preocupada com o espírito. E se ela não está preocupada com o espírito, ela não está preocupada com a unidade. Ela quer mesmo divisão, confusão, perturbação, escândalo, tropeço. 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. De novo, a gente começou falando sobre a fé verdadeira, né? Seguindo a verdade. Temos doutrinas fidedignas, de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com as escrituras, orando no Espírito Santo, mantendo o amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Sim, nós devemos ser luz, devemos evangelizar, mas não devemos nos contaminar, não devemos compactuar. Não há união entre luz e trevas, hein? Nós temos que ficar sempre na fé santíssima, na fé verdadeira, na doutrina verdadeira. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, o que a gente aprendeu hoje
nesta carta, né, de Judas, que nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, promovendo divisões e sem o Espírito Santo. Nós, porém, devemos edificar a nossa fé santíssima, a nossa fé verdadeira, orando no Espírito Santo. Devemos estarmos guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, sendo compassivos em temor, guardando a fé genuína, a fé verdadeira, a fé em Cristo.